Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente a amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A NVI traduziu o versículo 3 dizendo: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Pai, pedimos graça, favor do Senhor, a ação e a unção do Teu Espírito, o Espírito da verdade, para que o Senhor nos permita ter mais do que um discurso, mais do que uma palestra, que a Tua palavra alcance mais do que a razão, que ela alcance o nosso coração e que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento. Que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual foi enviada, como o Senhor disse por boca de Isaías. Nós oramos no nome precioso, santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu me lembro de muitas vezes, naquela fase de adolescência e juventude, descobri nos acampamentos das igrejas a tal da caça ao tesouro. Na verdade, nunca foi um tesouro de verdade, né? Mas de alguma forma gerava empolgação, gerava, né, curiosidade, motivação para a gente correr atrás de algo. Mas depois de adulto eu comecei a descobrir que existem verdadeiras caças ao tesouro, né? Uma reportagem de 2015 do site da BBC fala, né, de um grupo desses caçadores de tesouros que resgataram moedas de ouro de um galeão espanhol que afundou na costa da Flórida. Algo que eles recuperaram em torno de 4,5 milhões de dólares. Né? Pensa numa busca que foi bem recompensada. Essa já é a caça ao tesouro de adulto, de gente grande. Mas, na verdade, a palavra de Deus fala a respeito de tesouros, que eu e você não só podemos, mas devemos correr atrás, desejar encontrar. Acredito que o trabalho que envolve essa busca talvez não precise nem ser tão extenso como a de quem achou o galeão espanhol. A gente só precisa entender o caminho. O apóstolo Paulo está falando aqui que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, da sabedoria e do conhecimento. E eu gostaria, nessa conversa nossa, sobre a importância de sermos um povo alicerçado na palavra e de sermos ensinadores alicerçados na palavra, eu gostaria de começar falando a respeito da pessoa de Cristo. E depois nós vamos relacionar isso com o nosso envolvimento com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele usa aqui a expressão conhecer a plenitude de Cristo. Embora ele destaque em Filipenses 3,8 a sublimidade do conhecimento de Cristo, o quanto isso é elevado, o quanto isso é excelente, o quanto isso está acima de todas as coisas, ele, embora tenha sido marcado pela experiência do conhecimento de Cristo, ele está dizendo que eu e você podemos rumar, né, caminhar rumo ao conhecimento pleno. Isso significa que, por mais profundo que tenha sido a experiência de Paulo, ele não tinha conhecido e descoberto tudo a respeito de Cristo. Aliás, Paulo pensava o mesmo a respeito dos cristãos que ele orientava com as suas epístolas, porque algumas vezes ele fala sobre chegar a esse conhecimento pleno, né? Sobre conhecer plenamente. E ao usar essa linguagem, Paulo está obviamente deixando claro que nós ainda não temos tudo. Já dizia o profeta Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Há muito mais a ser descoberto do que aquilo que já temos. E me parece que Paulo entendeu isso depressa. Até porque quando ele está dando o seu testemunho diante do rei Agripa, em Atos 26:16, ele diz que o Senhor Jesus fala com ele. Mais do que dizer o que ele disse, eu queria que você desse uma olhadinha nesse texto comigo. Abre lá comigo. Atos capítulo 26. O que eu quero é o versículo 16, mas vamos começar lendo o 15. 15 e o 16. Então perguntei eu, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci,
para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. O Senhor disse, você vai ser testemunha daquilo que você já me viu. Mas Paulo, você vai testemunhar outras aparições minhas. Você está tendo uma descoberta fantástica, uma revelação poderosa e marcante da minha pessoa, mas deixa eu já te preparar. Tem mais, tem muito mais que vai ser liberado sobre sua vida depois. E sabe, eu acredito que nós precisamos entrar nesse lugar onde a gente compreenda que existe mais, há uma jornada de descoberta. Você pode repetir isso comigo? Diga, uma jornada de descoberta. Outro dia alguém me perguntou, pastor, esse negócio de repetir é espiritual? Eu falei, não, é só didático. É só para te ajudar a lembrar. Há uma jornada de descoberta no relacionamento com Cristo, que envolve conhecê-lo de uma forma mais profunda. Nós precisamos entender. O homem foi criado para buscar Deus. Paulo fala disso na sua pregação, no seu discurso em Atenas, em Atos 17. E diz que Deus não está longe de cada um de nós. Ele não quer dificultar as coisas, Ele quer ser achado. Como Ele disse em Jeremias 29:14, eu serei achado de vós. Mas há uma lei de reciprocidade revelada lá em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Eu acredito que na medida, na proporção em que eu e você vamos nos inclinando, vamos nos aproximando, vamos buscando ao Senhor, nós vamos descobrir que Ele também vem ao nosso encontro e a revelação dEle se torna maior. A revelação dEle se torna progressiva. Ninguém poderia, em momento algum da caminhada cristã, acreditar que já tem tudo. O apóstolo Paulo, ele diz, como eu mencionei em Filipenses 3:8, da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus que mudou a sua vida. Mas no versículo 10 ele está dizendo para conhecê-lo. Mas peraí, Paulo, você conheceu ou não conheci? Conheci um tanto. Tem muito mais para conhecer. Há uma jornada de descoberta que nós precisamos trilhar. Há uma revelação maior que pode ser experimentada. Agora, por que Deus teria tesouros ocultos, escondidos? Eu lhe garanto que não é para que eles permaneçam ocultos ou escondidos. Jeremias 33 diz, invoca-me que te responderei. Mas ele não para aí. A oração tem um mecanismo poderoso de revelação que às vezes a gente ignora. Ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Há uma jornada de descoberta onde Deus quer revelar, onde Deus quer mostrar o seu coração, a sua pessoa, os seus caminhos na palavra. E quando a gente fala sobre aprender de Jesus, eu acredito que existe muito mais do que saber sobre Ele. Existe muito mais do que ter informação a respeito dEle. Conhecer a Ele é diferente de só conhecer sobre Ele. Eu gosto muito de uma frase do Becker, que ele diz, um pouco de conhecimento de Deus vale muito mais do que uma grande quantidade de conhecimento sobre Ele. E nós precisamos entrar nesse lugar de revelação. Paulo diz, não foi assim que aprendestes a Cristo. Eu acho interessante que lá em Efésios ele não diz aprender sobre Cristo, ele diz aprendestes a Cristo. Nós ensinamos a pessoa de Cristo. O próprio Jesus diz, aprendei de mim, não só comigo, mas da minha pessoa, dessa aproximação. Se nós compreendemos que é uma jornada de descoberta, entendemos que essa jornada envolve descobrir o que a própria palavra de Deus classifica como tesouros, eu acredito que o meu e o seu coração vai ter um pouquinho mais de empolgação para trilhar esse caminho. A segunda coisa que eu quero falar dentro dessa visão de Colossenses 2. Primeiro, há essa jornada de descoberta, tesouros a ser descobertos. Essa segunda coisa diz respeito, agora eu quero explorar um pouco a questão da tipologia, que é uma coisa que eu particularmente amo muito na Bíblia, na palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, que a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. Deus conseguiu comunicar muita coisa, muita verdade poderosa através da tipologia. Jesus mesmo, em João 3,14, ele diz o seguinte, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está destacando algo dentro da tipologia bíblica. Então Moisés fez o quê? Números 21 nos mostra que o povo
por conta do pecado da murmuração, descobriu que serpentes abrasadoras invadiram o arraial. Eles estavam sofrendo com isso, gente morrendo com isso. Clamaram socorro a Deus através de Moisés. Moisés vai falar ao Senhor e o Senhor diz para ele: levanta uma serpente de metal, numa haste, uma serpente de bronze. É interessante, o tempo não permite isso, mas a tipologia é rica demais. Eles, na verdade, perceberam que Deus deu uma ordem: levantar um objeto, uma figura daquilo que era a maldição que assolava o povo. Deus manda Moisés levantar aquela serpente, porque era a figura da maldição que assolava o povo. Manda que ela seja feita de bronze. Bronze, na Bíblia, fala de juízo. Deus está dizendo que ele ia tratar daquela situação. E logo depois, a ordem dada é o seguinte: todo aquele que for picado pela serpente e olhar para aquela levantada de bronze vai ser curado. Mas se não, vai morrer dela. Aí Jesus diz em João 3,14, assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado. Qual era a maldição que nos assolava a humanidade? Não eram as serpentes abrasadoras que assolou o arraial de Israel, era o pecado. Mas Jesus se levanta como uma figura da maldição que nos assolava. A Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós. E a Bíblia diz que existe um antídoto para esse veneno que está matando a humanidade. É olhar para ele, é reconhecer a sua obra, é crer naquilo que ele fez. Então, nós temos muita riqueza sendo pregada naquele tipo do Velho Testamento e no antítipo, ou o cumprimento dessa figura no Novo. E eu queria mexer um pouco, já que Paulo está falando de que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, na tipologia da arca, porque eu acredito que nós temos muita lição importante aqui. Em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 17, Jesus diz o seguinte: ao vencedor, dar-lhe-ei que coma do maná escondido. Pensa no negócio que me fez quebrar a cabeça, orar por anos. Eu disse: o que é esse maná escondido? Né? De certo, Deus escondeu um pouco do maná lá no céu. Mas toda a linguagem, você pega mesmo Apocalipse 2 e 3, né? Deus faz citações ali no capítulo 2 de vários episódios do Velho Testamento. Ele fala de uma mulher que ele chama de Jezabel. Ele fala do conselho de Balaão. Em vários momentos, o que ele está fazendo é citar porções das Escrituras e projetar a aplicação delas para nós. E de repente eu falei: peraí, vamos então voltar para o próprio texto bíblico. Onde é que tinha um maná escondido? Na arca. Na verdade, o Senhor orientou que parte daquele maná fosse guardado num pote, colocado dentro da arca como memorial. O que o livro de Hebreus sustenta que de fato aconteceu. Em Hebreus capítulo 9, versículo 4, se for rápido de endereço, me acompanhe. Hebreus capítulo 9, verso 4. O texto diz: ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então, o que a gente pode enxergar nessa figura que tem a ver com aquilo que nós estamos falando? Então, em primeiro lugar, a aplicação feita por Jesus em Apocalipse 2,17 mostra que o maná figura algo espiritual. O mesmo Jesus, em Mateus 4, quando diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está fazendo, na verdade, uma citação, uma aplicação de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Quando Deus fala a respeito do assunto do maná, através de Moisés, ele diz: ele te humilhou, Deuteronômio 8,3, se você estiver anotando, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Jesus faz uma aplicação do que procede da boca do Senhor com de toda a palavra de Deus. O maná é uma figura da palavra de Deus. O maná é uma figura daquilo que procede da boca de Deus e nos alimenta.
mais do que só o pão natural pode sustentar o corpo, ele figura o pão espiritual, aquilo que traz alimento ao nosso espírito. E quando a gente olha para a arca, a gente vê uma outra tipologia. A arca é uma das figuras de Cristo que você vai encontrar no tabernáculo. Em primeiro lugar, ela era madeira revestida de ouro. Quando você estuda a tipologia do Velho Testamento, madeira geralmente representa humanidade. O ouro representa a glória e muitas vezes a divindade. Na combinação desse objeto feito de madeira revestida de ouro, nós temos alguns detalhes. Em Êxodo 25, Deus diz para Moisés, quando ele dá instruções sobre construir o propiciatório, o tampo da arca, Deus diz o seguinte: ali virei a ti e falarei contigo. O lugar, o objeto naquele tabernáculo onde Deus diz que iria manifestar a sua presença era a arca. A arca simbolizava a presença de Deus, razão pela qual ficava reclusa no Santo dos Santos. Em Números, a palavra de Deus nos mostra que quando Israel levantava acampamento e a arca era a primeira a sair, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e sejam dispersos diante de ti os seus inimigos. Quando ela parava para se estabelecer acampamento, volta ao Senhor, encontra repouso entre os milhares de Israel. A arca figurava a presença de Deus. O que é que Jesus veio nos trazer e proporcionar? Ele foi chamado de Emanuel, por que razão? Deus conosco. Ele era a manifestação da presença de Deus no nosso meio, a revelação do Pai no nosso meio. Então, a arca figura, obviamente, a pessoa de Jesus. Agora, por que Jesus mencionou o maná como sendo escondido? Esse maná que foi colocado dentro da a arca não tinha uma janela de vidro. Ela era uma caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora, coberta com uma tampa de ouro maciço, puro. Então, quando se guardava aquele maná ali, ele passava a estar fora do alcance da vista das pessoas. Agora, a única forma de ter acesso a esse maná era se você pudesse, e não era qualquer um que podia, levantar aquela tampa e poder espiar dentro da arca. Deixa eu te dizer, existe tesouros escondidos em Cristo que não serão descobertos com relacionamento à distância, com uma observação de longe, que requer uma aproximação, que requer relacionamento, que requer intimidade, a ponto de algo que você ainda não compreendeu ou entendeu, poder ser mostrado e revelado ao seu coração. E quando eu olho para isso, o que me empolga é entender que se por um lado a Bíblia diz lá em Êxodo 16, 33, 34, né, o que Hebreus 9:4 cita, e nós já lemos, que havia uma orientação de Deus para que o maná fosse guardado na arca, eu acredito que há uma projeção disso. Eu e você temos tesouros que podemos desfrutar somente se desenvolvemos um relacionamento mais profundo com a pessoa de Cristo. Agora, eu quero lembrar você que ser apaixonado pelo livro sagrado não é apenas amar uma lei espiritual. Não é apenas demonstrar devoção e respeito a estatutos e princípios que Deus estabeleceu. Outro dia alguém falou: pastor, eu vejo você uma paixão pela palavra. Ele diz: me dá um motivo para eu ficar apaixonado pela Bíblia. Eu falei: imagine que por trás dela você encontra uma pessoa, e não é uma pessoa qualquer. É a pessoa mais desejável que eu e você podemos jamais conhecer. Quando eu era ainda adolescente, eu comecei a perceber que se por um lado o maná é uma figura da palavra, como falamos, por outro ele também, num certo sentido, podemos dizer que ele figura Cristo. Dá uma olhadinha comigo no que Jesus fala em João no capítulo 6, do versículo 47 até o 51. João capítulo 6, do versículo 47 até o 51. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Nós percebemos que Jesus usa
a figura do maná, para fazer mais do que um paralelo, para fazer um contraste. Ele diz, aquele pão que desceu do céu, eles comeram e morreram. Eu sou o verdadeiro maná. Aquele que quem comer não vai morrer. Pelo contrário, vai encontrar a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E de repente, às vezes eu ficava pensando, mas o maná é uma figura da palavra ou é uma figura de Cristo? Ambos. Você não pode simplesmente separar uma coisa da outra. A revelação do Evangelho de João começa relacionando Jesus, no capítulo 1, com o verbo, a palavra. João 14 diz, e o verbo, a palavra, se fez carne. Cristo é a palavra, e a palavra é Cristo. Por exemplo, a gente pode olhar o que Paulo escreve aos Colossenses, lá no capítulo 1, versículo 15. Colossenses, capítulo 1, verso 15. Ele, falando de Jesus, diz, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso é quase uma réplica do que João diz no capítulo 1. No princípio era o verbo era Deus. Nada do que foi feito se fez, tudo foi feito por meio dele. E aqui novamente está sustentando isso. Agora, eu queria que você avançasse rapidinho comigo, lá para o livro de Hebreus, no capítulo 2. Perdão, capítulo 1 de Hebreus, verso 2. Esses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A Bíblia diz, foi por meio de Cristo que ele também fez o universo. Hebreus 11 nos mostra que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Agora o versículo seguinte, o 3, diz que todas as coisas são sustentadas pela mesma palavra que criou tudo. E o tempo todo nós vemos um jogo entre a pessoa de Cristo como sendo aquele que criou todas as coisas, e a palavra de Deus como sendo quem criou. Apocalipse 19 nos fala que ele traz um nome escrito nas suas vestes, o verbo de Deus. Se você começarmos a pensar que a palavra é o próprio Cristo, e que na pessoa dele há uma revelação progressiva, coisas que numa primeira instância e rapidamente, ou num relacionamento superficial e à distância, nós não temos acesso, mas que numa aproximação e num relacionamento profundo, nós vamos em Cristo conhecer mais da palavra, e pela palavra nós vamos conhecer mais de Cristo. Eu acredito que isso é motivo suficiente para que a gente deixe de ser uma igreja superficial no relacionamento com a palavra e decida se aprofundar nela. Em Romanos 5,39, Jesus diz, examinais as Escrituras, e são elas que testemunham de mim. Toda convergência bíblica aponta não apenas para a pessoa e a obra de Cristo, mas de alguma forma o Senhor quer que a gente entenda que a revelação de Cristo, ela nos será dada através da sua palavra. Agora, qual deveria ser a minha e a sua atitude? Se por um lado nós deveríamos olhar para o Senhor com essa paixão, com esse anseio de conhecê-lo cada vez mais, acredito que o mesmo a gente deveria fazer em relação à palavra. Davi foi chamado nas Escrituras de um homem segundo o coração de Deus. Penso num negócio que já deu nó na minha cabeça, porque com certeza isso não tem a ver com perfeição. Porque a mesma Escritura mostra que perfeito Davi não foi, não. O que Davi tinha que o leva a ser o único homem nas Escrituras chamado de um homem
segundo o coração de Deus. Havia uma inclinação do seu coração para conhecer e para entender Deus. No Salmo 27:4 ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias no seu santuário, contemplar a sua formosura. O coração de Davi era um coração que tinha um anseio de conhecer a Deus, mais do que qualquer coisa. O cara diz: uma coisa eu pedi, diz: se tiver que escolher uma só, eu já escolhi uma coisa só. Pensa num cara que tinha crédito com Deus. Natan, quando vai repreendê-lo a respeito do pecado, fala de tudo que Deus deu e diz ainda assim: se fosse pouco, ele teria dado mais. Pensa num cara que, como rei, podia ter o que quisesse, mas ele está dizendo uma coisa só. Eu quero habitar todos os dias no seu santuário. Por quê? Para ter proteção contra os inimigos? Não. Para ter a bênção de Deus para as suas conquistas? Não. Para contemplar sua formosura. Ele diz: eu quero ficar babando de admiração nessa pessoa extraordinária, fascinante, cativante, que é Deus. Aí diz: e meditar no seu santo templo. A maioria de nós pensa na palavra meditar, né, com alguém sentado, com a Bíblia na mão. Mas acredito que Davi não está falando só a respeito do conhecimento da palavra. Ele, como rei, tinha a responsabilidade de lê-la todos os dias. Mas acredito que ele está dizendo: eu quero, uma tradução diz inquirir no seu santo templo, uma outra diz meditar, né? Eu acredito que ele está dizendo: eu quero estudar e compreender essa pessoa admirável que é Deus. Vamos pensar em algo que Davi tinha, que o levou não só a ser chamado de homem segundo o coração de Deus. Vamos pular essa fase do Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus decidiu que através de Moisés ele teria uma casa. E a casa foi do jeito que Deus queria. Deus disse para Moisés: cuida de fazer conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então foi tudo ipsis literis, de acordo com o que Deus queria. Nada foi fora da sua vontade. Os homens não poderiam produzir aquela obra de arte. Deus diz: eu vou pegar os melhores artistas, enchê-los do meu espírito e vai ser do jeito que eu quero. Era uma boa casa. Lá na frente, nós temos o suntuoso templo de Salomão sendo construído. Depois disso, do período pós-exílio de Babilônia, porque antes do exílio o templo foi destruído, nós temos a restauração do templo através de Esdras. Templo esse que nos dias de Jesus tinha sido ampliado e reformado por Herodes. Basicamente, alguém diria: nós temos essas 3 casas no Velho Testamento. Mas entre a primeira, que é o tabernáculo de Moisés, e a segunda, que é o templo de Salomão, quando a arca foi trazida de volta, Davi, na verdade, improvisou o que a gente poderia classificar de uma quarta. Ele, quando trouxe a arca, ele não devolve a arca em Siló, onde estava o tabernáculo. Ele leva para Sião, a cidade de Davi. Lá ele levanta uma tenda que era só um pedaço de pano, não tinha beleza nenhuma nela. Ele coloca a arca no meio, os levitas em volta, para 24 horas por dia, 7 dias por semana, permanecerem dizendo: o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. Eles não ficavam pedindo nada, eles estavam ali para adorar a Deus. Quando Davi está dizendo: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias. Eu penso que ele está externando: eu não queria estar em alguns turnos com os levitas, eu queria estar lá 24/7. Eu queria não sair daquele lugar. Isso é o que eu mais queria. Agora, sabe o que é engraçado? Davi era frustrado com aquela casa simples demais que ele levantou para Deus. O Salmo 132 nos fala de votos que ele fez. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre morada para o Senhor. Ele disse para Natan: não é justo eu morar num palácio, a casa de Deus está numa tenda. Ele queria porque queria fazer algo diferente e não pôde. O Senhor diz: quem vai construindo é você, seu filho. E ele demonstrava a frustração de ver a presença de Deus confinada naquela tenda. Mas quando você chega no Novo Testamento, Atos 15, Concílio de Jerusalém, eles citam uma profecia de Amós, com aplicação para a igreja neotestamentária, envolvendo agora o avanço da igreja no meio dos gentios. E ele diz: é dessa forma que vai se cumprir o que foi dito pelo profeta. Depois daqueles dias virei, diz o Senhor, e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Sabe o que é interessante? Dessas 4 casas, se podemos classificar Davi no mesmo, o tabernáculo de Davi no mesmo peso de comparação das outras. O tabernáculo de Davi, irmão, era o mais fulamba, com o perdão da palavra. Era o que deixava o próprio Davi, que o levantou frustrado. Mas quando Deus está olhando lá do Novo Testamento,
quando as casas já não são mais necessárias. Em Atos 7:48, Estevão na pregação diz: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Desde que Jesus bradou, está consumado, e o véu se rasgou, Deus deixou de habitar nesse tipo de casa e veio estar na gente. Mas quando Deus olha lá para a velha aliança, sem nenhum retrocesso, ele diz: a única coisa que eu tenho saudade, e eu quero de volta para trazer para cá, quando eu não preciso de uma casa física, é o tabernáculo de Davi. Por que Deus está dizendo? Porque o que eu quero trazer de lá não era a beleza do prédio, que eu não necessito. Era o Espírito que moveu Davi e os que ele levantou a me desejarem mais do que qualquer outra coisa. Agora preste atenção, esse mesmo Davi, dá uma olhadinha comigo no Salmo 19. Salmo 19. A partir do verso 7. Esse mesmo Davi diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Agora olha o 10. São mais desejáveis, diga comigo, desejáveis. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Esse camarada que era apaixonado por Deus, fascinado por essa pessoa que ele dizia: eu quero buscá-lo e conhecê-lo, demonstrava o mesmo nível de empolgação e desejo e atração pela palavra de Deus. Você olha um apóstolo Paulo, que demonstra uma fascinação extraordinária quando começa a descrever a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele diz: a ponto de aquilo que antes era importante, tinha valor, era lucro, perder completamente a sua importância e transformar em perda pelo lugar de importância que Cristo ocupou. Você olha para Paulo e a maneira como ele transbordava e destilava a palavra com toda a paixão por ela. Você percebe tanto um como o outro eram pessoas não apenas fascinadas. Davi sem a revelação do Filho por Deus e a sua palavra. Paulo com o entendimento e a revelação de quem é Cristo, por Ele e a sua palavra. Nós não podemos simplesmente desconectar essas coisas. E nós precisamos aprender que esse caminho de envolvimento com a palavra não é algo que só nos dá alicerce doutrinário. Não é apenas algo que nos dá alicerce de fé para conquistas. É algo que nos permite viver intimidade, descoberta de quem Ele é nos níveis profundos. Um dia alguém me perguntou: pastor, o senhor começou a estudar a Bíblia por causa do seu chamado para ser pregador? Eu falei: não. Eu não comecei a estudar a Bíblia porque eu queria pregar. Eu comecei a estudar a Bíblia porque eu queria conhecê-lo. E à medida que eu descobria mais sobre Ele, eu me via na obrigação de compartilhar. Aliás, deixa eu te dizer algo. De vez em quando alguém pergunta: pastor, como o senhor recebe suas mensagens? É quando você está lendo a Bíblia? Eu digo: não. Eu tenho tentado ler um pouco. Mas a maior parte das vezes, 90 e tantos % das mensagens que eu prego não me são dadas quando eu estou lendo a Bíblia. Muita coisa me chama a atenção, eu medito, eu reflito. Mas a maior parte delas me são dadas quando eu estou orando. Invoca-me, que te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Naquele ambiente de oração, de alguma forma, aquele depósito da palavra começa a saltar, começa a ter aplicação. E sabe, outro dia alguém falou: pastor, eu acho que o senhor é viciado em pregação, que você não para. Eu falei: eu não sou viciado na pregação, mas eu vou te dizer, eu sou apaixonado pela revelação da palavra. Eu sou apaixonado pela unção profética que nos permite ser porta-vozes de Deus. Na minha opinião, e eu vou falar algo agora pessoal e não com peso doutrinário. Eu muitas vezes tenho dito para minha esposa, para os meus pastores, eu digo para eles: olha, nada
me parece refletir o mais profundo nível de comunhão e intimidade que eu possa ter com Deus. Não importa se é aquela experiência de você na oração ser quebrantado, chorar, de você na adoração, né, ir lá para as galáxias, não importa aquela experiência com poder, com unção do Espírito, os milagres que eu já vi, as operações com os dons, de tudo que eu experimento, para mim, agora entendo, estou falando como opinião, nada me parece refletir tanto intimidade como quando a palavra é revelada e além da inspiração nos é dada a graça para comunicá-la. E um dia eu estava falando isso com um amigo meu, um pastor argentino. Ele falou, eu tenho uma sugestão do que pode ser a explicação para isso. Ele disse, quando lá no livro de Cantares a gente lê o clamor da noiva, beija-me com os beijos da tua boca, você não faz o paralelo do relacionamento do noivo e a noiva, Cristo e a igreja, com uma relação de contato físico. Ele diz, mas aquilo que expressa a intimidade dos dois, pensa na projeção disso para o reino espiritual. Ele diz, quando você consegue conectar a sua boca com a dele e receber as palavras dele para transmitir, isso, na minha opinião, disse esse meu amigo Gustavo Lara, ele diz, é uma das maiores expressões de intimidade. Irmão, há um lugar em Deus onde eu e você podemos viver, que é mais do que conhecer doutrina, é mais do que transbordar um conhecimento que faz a gente ficar metido, é a gente crescer na comunhão com uma pessoa, é a gente começar a descobrir coisas profundas e extraordinárias, não só a respeito dele, mas é você ter a revelação dele. Eu não preciso de nenhuma outra motivação para continuar querendo entrar nesse lugar dos tesouros escondidos. Não foi revelado tudo de uma vez. Deus não entregou tudo pronto e de mão beijada. Se eu e você queremos espiar dentro da arca, nós vamos ter que estar perto e ter intimidade o suficiente para que esses tesouros sejam acessados. Não leia a Bíblia correndo. Não leia a Bíblia com pressa. Eu às vezes fico horas num versículo só. Meu filho um dia falou, pai, defina a sua meditação na Bíblia. Eu falei, é conversar com o versículo, eu leio. Aí eu leio de novo, eu leio outra vez, eu oro. Eu leio mais, eu oro de novo. Às vezes eu começo a questionar algumas coisas, eu oro. E sabe, é impressionante. Aquilo que você não consegue alcançar só com a sua capacidade lógica, por melhor que seja. E aquilo que Deus traz por revelação. Eu amo aquele versículo que o Brian citou. O Senhor ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. A chave de entendimento da palavra é revelação. O primeiro livro que eu escrevi e publiquei em 97 foi que foi entregue essa manhã no Café Literário, Conhecimento Revelado. Eu e você precisamos ir além da razão, entrar nesse lugar de revelação, que é uma descoberta não só do livro que norteia a nossa vida, mas da pessoa por trás do livro. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu queria terminar fazendo algumas citações. Eu coloquei num capítulo desse meu livro, Até que Nada Mais Importe, que é esse assunto, Descobrindo os Tesouros de Cristo. A gente muitas vezes olha na história, homens e mulheres de Deus que fizeram diferença, que escreveram história, que marcaram a vida das pessoas. O tempo não me permite ser justo com todo mundo, mas eu quero citar alguns ícones de meios distintos, inclusive. E afirmações que eles faziam sobre o relacionamento com a palavra. Agostinho, nossa fé é alimentada pelo que está claro nas Escrituras e testada pelo que é obscuro. Martinho Lutero, minha consciência é escrava da palavra de Deus. João Calvino, a Bíblia é o cetro pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. John Wesley, todo o conhecimento que você deseja ter está em um único livro, a Bíblia. Quero conhecer uma coisa, o caminho para o próprio céu. O próprio Deus dignou-se a ensinar o caminho. Ele o escreveu em um livro. Ó, dá-me esse livro a qualquer preço. Dá-me o livro de Deus. George Miller. O vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e nossos pensamentos. A maneira como estudamos essa palavra é uma questão da mais profunda importância. A parte mais cedo do dia que nos for disponível deve ser dedicada à meditação nas Escrituras. Devemos alimentar nosso homem interior na palavra. Charles Spurgeon, o apetite da palavra de Deus aumenta naqueles que se alimentam dela. Porque você lê tanto a Bíblia, porque não tem o tempo de ler mais. Mude.
Ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, um dos maiores ícones do movimento pentecostal. Enche o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus. Você precisa estar ensopado com a palavra de Deus, tão cheio dela que você mesmo seja uma carta viva, conhecida e lida por todos os homens. Os crentes são fortes apenas quando a palavra de Deus habita neles. Tozer. Nunca vi um cristão útil que não fosse estudante da Bíblia. John Flavel, puritano. As Escrituras ensinam-nos a melhor maneira de viver, a mais nobre forma de sofrer e o modo mais confortável de morrer. A maior parte dessas pessoas tinha um relacionamento único, singular com a palavra. Eu acredito que se eu e você queremos não apenas conhecê-lo melhor, mas transbordá-lo melhor na vida de outros, nós precisamos desenvolver esse relacionamento íntimo e profundo com a palavra. Amém? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu gostaria que nós orássemos e que a gente levasse em conta aqui, só antes de terminar. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu entendo que isso é uma ordem. Eu entendo isso como um imperativo. Paulo não deu um hashtag fica a dica. É mandamento. E o não cumprimento do mandamento é a definição bíblica de pecado. Ou seja, não tem aquele tipo de crente bom que se enche da palavra e o crente mais ou menos que não, já que é opcional, não vou fazer. Ou você faz, ou você faz. Se não está fazendo, está pecando. Não tem meio termo. Mas eu gostaria que nós pudéssemos nessa hora orar e dizer: Senhor, eu quero que os meus olhos se abram. Eu quero ser cada vez mais atraído à sua pessoa e à sua palavra. Eu não quero estudá-lo só de forma intelectual. Eu quero ter um relacionamento transformador com a tua palavra. E eu quero conhecer plenamente o seu mistério, Deus, que é Cristo. E para conhecer plenamente o que eu ainda não tenho, eu tenho que acessar esses tesouros da sabedoria e da ciência. Pai, nós suplicamos graça. Graça para entrar numa jornada ainda mais profunda de descoberta e revelação da Tua pessoa. Graça para acessar o maná escondido que o Senhor tem, não apenas como algo que se espera um tempo, mas para aqueles que passaram de fase. Quando o Senhor diz ao vencedor, o Senhor está dizendo não será toda e qualquer pessoa que terá acesso imediato a eles. Pai, nós queremos estar entre esses que desenvolvem um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais próximo. Nós queremos os tesouros escondidos da sabedoria e da ciência em Cristo. Não aquilo que se recebe, experimenta apenas com conhecimento natural, às vezes até mesmo debaixo da influência e do peso mundano e carnal. Nós queremos a revelação da pessoa de Cristo. Nós queremos a revelação da Tua palavra e oramos por um tempo novo, onde possamos mais do que nos preparar para cumprir a missão, mais do que ser responsáveis para ensinar bem, nós queremos viver bem o relacionamento com a palavra e depois transbordar, como Esdras que dispôs o seu coração para buscar a lei de Deus, para praticá-la e para então finalmente, inevitavelmente, como efeito colateral, ensiná-la. Nós queremos viver de forma que inspire as pessoas à nossa volta, a não apenas crerem e obedecerem o Teu livro, mas a amarem, a respeitarem e a desejarem a Tua palavra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém.